Mas agora tem Marco Belo com as informações do Timão. Perdeu a invencibilidade na temporada e no Campeonato Paulista. O Corinthians com você, Belo. Fala, Tomás, pessoal do Papo de Craque, segunda edição da Transamérica, depois da derrota para a Ferroviária ontem por 2-1 em Araraquara. O Timão já se prepara para a próxima rodada do Campeonato Paulista. Isso mesmo, o jogo já é na sexta-feira, depois de amanhã, contra o São Bento, às 8 da noite na Neoquímica Arena. E ontem, após o jogo no interior paulista, o técnico Wagner Mancini declarou que pelo pouco tempo de trabalho deve voltar a atuar na sexta-feira com os jogadores que enfrentaram o Guarani no último domingo, vitória por 1-0, com algumas exceções. Lembrando que o Timão entra em campo depois no domingo às 10 da noite contra o Ituano. O Mancini explica um pouquinho sobre essa programação. Olha, você sabe que no futebol tudo muda constantemente. A nossa ideia é exatamente essa, que na sexta-feira a gente use um time e no domingo a gente use um outro time. Deu certo, entre aspas, no domingo a gente teve uma vitória com um time e hoje nós jogamos bem com o outro time, embora sendo derrotados. Eu acho que a tendência é exatamente essa: sexta-feira uma equipe e domingo outra. Agora, não necessariamente as mesmas equipes, até porque hoje eu vi bom rendimento, então alguns atletas podem aparecer na sexta. Aí a gente tem que ponderar, usar a nossa parte científica para saber quais atletas estão em condições de repetir um jogo na sexta-feira, mas hoje eu vi algumas coisas interessantes na equipe, embora a equipe tenha sido derrotada. Aí o técnico do Corinthians, que não tem folga, treina hoje e amanhã para a partida de sexta contra o São Bento na próxima rodada do Campeonato Paulista, Tomás. Pois ele não pode ser acusado de um cara cansado, de um cara desinteressado, que ele treina de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Todo fim de jogo, fala, olha, contra o Guarani o time jogou bem, ganhou. Contra a Ferroviária o time jogou bem, era um outro time, mas também jogou muito bem e perdeu. Todo jogo ele fala que o time jogou bem e a gente não vê isso no campo. Ou nós não entendemos nada de bola, absolutamente nada, e o Wagner Mancini está anos-luz à frente de todos nós, ou eu não sei o que está acontecendo. Tá certo que ele não vai chegar numa coletiva e falar, não, o time é uma porcaria, não tem jogador, ele não pode fazer isso. Mas disfarça um pouco, Mancini, não tá dando para convencer mais ninguém. Você concorda que o Corinthians, depois de jogar mal contra o Guarani e ganhar, depois de jogar mal contra o Mirassol e ganhar, depois de jogar mal contra o São Caetano e ganhar, ontem até que o time foi bem no primeiro tempo e não ganhou, perdeu o jogo? Então, e a gente cobrou isso do treinador, né? Porque enfrentou equipes inferiores também com jogadores do mesmo nível do Corinthians e eles tinham um esquema tático. Ontem deu pra ver alguma coisa diferente nessa equipe, onde ele colocou o Xavier, o Camacho, até o próprio espaço que tinha o Luan pra jogar, que a galera ontem nas redes sociais elogiando o Luan, falando que é esse Luan que o torcedor quer ver. Agora, cabe muito ao Mancini, sim, e demonstrou isso ontem, que apesar do resultado ruim, a equipe mostrou ter um entrosamento dentro de campo. Então é a partir disso que ele tem que escalar a equipe dele daqui pra frente. Porque foi cobrado o resultado ontem? Não. A torcida não reclamou o resultado ontem. Você pode ver que a torcida reclamou mais até da atuação das mudanças que ele fez. Porque viu uma mudança tática no time. E ele fez algumas mudanças, ele mexeu, então notou-se aqui que os jogadores não são lá top de linha no Corinthians, mas colocando centralizado todo o esquema de trabalho que ele quer e a marcação, a recomposição dessa equipe, porque isso tem que ser treinado. E ontem essa equipe que jogou mostrou isso, só que cansou no final, no segundo tempo cansou. Mas tinha uma cara e os jogadores não estavam perdidos dentro de campo. E é isso que ele vai ter que manter. Porque porque se ele não fizer isso, é porque tem gente lá que não jogava faz tempo. Xavier, o zagueiro Raul Bicalho aí também, que muito tempo não jogava. O Piton entrou muito bem, sempre joga muito bem. Então ele vai ter que dar, Paulão, um esquema tático pra esses caras aí. Sim, pra depois ele reclamar de peças. O que eu quero saber de você é o seguinte, gostou do Luan?
Foi bem, Luan. Olha, eu achei até que eu tava assistindo o jogo errado, porque eu falei, pô, esse cara aí tá andando pra lá e pra cá, tá se movimentando. Deu passe, gol. Deu passe, se movimentou, se posicionou. O Mancini deu sequência pra ele. Não, agora não pode tirar mais ele do time, ele pode colocar o time que ele quiser aí. Mas agora vou jogar hoje, vou jogar amanhã, põe esse cara no campo. Mas o Mancini explicou, né? A relação entre eles é muito boa. Eles têm conversado muito. O Luan tem pedido para ter uma sequência para jogar. E é aí onde ele consegue demonstrar um entrosamento com a equipe, né? Estando em campo. Eu acho que agora se acendeu uma luzinha aí, né, Tomás? Tem que mantê-lo para ver se de uma vez por todas vai. Sem dúvida. Que é um cara que pode ser muito importante nessa fase difícil que o Corinthians vive de não poder contratar. Porque ela vai responder a pergunta impactante já, mas ó. Então é sobre os dois. O Rodrigo tá dizendo aqui, e o que falar do ex-jogador Jô? Tá feia a coisa, hein? Ronaldo, Paulo, Renato, Jô não tá jogando nada. Nada. Voltou só pra encerrar a carreira no Corinthians, né? Porque ele gosta, a família, então é pra encerrar. Porque contar com ele como jogador pra definição, pra decidir, vai até marcar um golzinho aqui ou ali, mas não dá mais. Não dá pra cravar, né? A gente não sabe o que se passa ali no dia a dia. É difícil falar, né? Eu acho que ali é jogador e técnico. E o Mancini tá falando a todos os cantos que pra jogar com ele tem que estar bem treinado. Quando tem uma resposta no treinamento, ele leva o cara pro jogo. Ele falou isso, vocês lembram disso? Então, partindo desse princípio de tantos jogos e ele colocando o Jô, é sinal que o Jô tá respondendo pra ele. Mas ele disse uma outra coisa também. O que ele disse? Ele disse que o Corinthians, na visão dele ontem, fez se não o melhor, mas um dos melhores jogos, né, desse ano e acabou perdendo. E não jogou tão bem nos jogos anteriores e estava praticamente 10 jogos, né? Acho que sim, 9 ou 10 jogos. 10 jogos com uma invencibilidade que foi quebrada. Aí você tem que tirar a lição de uma coisa e de outra, né? Pra você chegar aí no que você quer pro seu time. Mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu falei do Jô. Vocês estavam falando do Jô. Ela já mudou, falou. Eu tô falando. Não foi isso que eu falei. Ela me interrompeu o meu comentário sobre o Jô, por que ele está em campo, e ela vem com outra coisa aí. Ela não tá bem hoje, hein? Meu Deus. Olha, só um detalhe. O Corinthians realmente teve alguns bons momentos, eu concordo com o Mancini, só que perdeu porque parou no segundo tempo, sentou na vantagem. O Corinthians fez um mau segundo tempo. Venceu o primeiro tempo. Tá treinado taticamente e fisicamente, Tomás. Isso aí também não justifica, não. E da bola que saiu, ninguém vai falar? Não, mas é que acabou não prejudicando a Ferroviária, mas houve o erro na minha avaliação, o erro do VAR. Tô enchendo, que eu nunca entro no mérito da arbitragem, né? Porque, assim, normalmente você reclama demais quando você perde, né? Quando você ganha, você não lembra tanto. Mas o Pintado falou de uma maneira muito assim, legal sobre isso, né? Não, independentemente do resultado, aquela bola não iria interferir no resultado final. Carbona, acho que eles estão saindo, Carbona. Estão saindo aqui pelo gramado. Ladrão! E aí, Ronaldo, tá quieto por quê? Tá quieto por não vai falar nada? Não, eu tenho que falar, né? Vou esperar, porque eu tenho que falar. Vocês tinham que ajudar o VAR e a bandeira. Vocês estão falando que a bola saiu.